O uso de aproximação lineares para estimar a taxa de variação da temperatura da água, apresentado por Maria Fernanda Domingos e Jamília da Silva Ferreira. A temperatura da água é um dos fatores mais importantes no meio ambiente, já que diversos seres vivos e dinâmicas ambientais dependem de um equilíbrio na temperatura da água, como é o caso dos peixes, por exemplo, que a tolerância varia de espécie para espécie. Pensando nisso, pode ser muito útil estimar a variação da temperatura da água. No cálculo, a derivada é definida como uma taxa de variação instantânea em relação a um ponto e parte da definição de limites. Logo, podemos utilizar dessas propriedades para estimar a variação de temperatura de determinadas quantidades de água através de dados experimentais e assim interpretá-las para diferentes estudos ambientais. O objetivo desse trabalho é utilizar os conceitos de cálculo para estimar a taxa de variação da temperatura da água em diferentes volumes, aquecendo as amostras até o seu ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius. E através dos dados de medidas ao longo do tempo, aplicá-los a aproximações lineares e assim encontrar uma função para essa variação. Aqui a gente mostra como que foi feito o nosso trabalho. Primeiro, a gente fez uma seleção do tema, depois a gente realizou o estudo bibliográfico, depois a gente fez as medidas, depois realizou os cálculos e por fim fez a conclusão. Bom, então para a metodologia, nós realizamos o experimento, que foi aquecer a água até que ela comece a borbulhar, né, para volumes de 100, 150, 200 ml, variações de tempo de 1 minuto. Usamos as definições de derivadas parciais e limites para obter a aproximação linear da variação da temperatura, no ponto de 150 ml em 2 minutos. Esse foi o dado que a gente utilizou para a aproximação. Então, a gente vai ter com que essas duas derivadas das duas variáveis, tempo e volume, vão ser igual ao limite, né, da variação dessa variável menos o ponto inicial que a gente pegou. Essas duas variáveis vão gerar um plano, né, que tange a função, e utilizando a equação do plano, a gente tem como obter, né, essa variação de temperatura próxima do ponto que a gente escolheu, e aí a gente consegue obter a variação da temperatura, uma função para isso também. Aqui a gente tem fotos das medidas que a gente tirou para provar que a gente realmente fez as medidas dos cálculos. Então, essa aqui é a tabela, né, de dados que a gente obteve com os experimentos, né, que a gente organizou os dados. Então, aqui a gente tem variação de tempo em 1 minuto e o volume inicial começando em 100, variando de 50 a 50 até 200 ml. E aqui no corpo da tabela estão as temperaturas que a gente conseguiu medir, né, com o termômetro. Cabe destacar também que no tempo zero a gente acabou não colocando, mas a gente definiu a temperatura inicial com 25 graus no tempo zero. Então, a gente utilizou isso para fazer o gráfico que vai ser mostrado posteriormente nessa apresentação. Aqui temos os cálculos, né, que a gente utilizou para estimar as derivadas que vão ser utilizadas na construção da equação da aproximação linear, né? Seguindo o procedimento, a gente obteve as médias, né, que seriam equivalentes às derivadas em V e em T,
E aí a gente colocou na fórmula da equação do plano, e aí a gente obteve a fórmula de variação de temperatura no, no ponto definido anteriormente. Bom, então aí a gente obteve, né, a partir dos cálculos, a gente obteve essa fórmula e tivemos nesse ponto, né, específico que nós escolhemos anteriormente a temperatura de 83,94 graus Celsius. A gente pode ver que essa temperatura ela está localizada abaixo, né, do volume da temperatura no volume de 150 ml, justamente porque ela tem um maior volume, né? É um volume, uma diferença pouca, né, de volume, mas que tem um efeito na mudança de temperatura. A gente pode associar esse fato à questão da dilatação térmica, né? Quanto menor o volume, mais rápido a temperatura vai variar. É isso que a dilatação térmica traz. Pensando numa aplicação para isso, nós podemos pensar em aquários, né? Então, seguindo a lógica que nós obtemos e a partir da aproximação linear e dos dados de variação de temperatura que a gente tem, para volumes menores, a temperatura vai variar mais bruscamente do que em volumes maiores. Então, para aquários maiores, essa temperatura vai variar de uma forma menos brusca do que para aquários de tamanhos menores, né? E isso é muito importante para o manejo, né, desses aquários, pois variações bruscas de temperatura podem causar impactos negativos, né, no equilíbrio do ambiente aquático. A gente pode ver que somente com uma variação de 5 mililitros, houve uma variação de 1,76 graus. Né? Então, essa variação poderia causar algum impacto, né, no equilíbrio do ambiente daquele aquário. Por fim, foi achada a fórmula, que era o objetivo do nosso trabalho, mas é importante salientar que essa fórmula ela só vai poder ser usada para essa variação de volume e essa variação também de temperatura, né? Algo fora disso não pode ser usado, teria que ser feito outra fórmula. É isso, obrigada pela atenção.